Elton Pontes. Eu sei que a infância do Nelton foi caçada a ver filmes de ação. Até que ponto? Vou estar a ver esses pequenos, digamos, condicionou ou conduziu o Nelton, digamos, a escolher esta via do jiu-jitsu. Sim, sempre me motivou e sempre me inspirei nos filmes de artes marciais, né? Os filmes do Van Damme, também ali, também do Rocky. Os mais velhos do Bruce Lee, não entra no jogo. O Bruce Lee também, ainda me lembro dos filmes do Bruce Lee, uma vaga memória. Também ali as partes do Rambo, né? Os filmes daquela parte mais resiliente do Rambo. Então sempre foram filmes que me motivaram e de alguma forma criaram aqui um bichinho. E foi por aí que vai desenvolvendo depois as apetências para fazer isso. Sim, sim. Depois pronto, em casa, né? Com a minha irmã e com o meu primo, íamos trocando algumas técnicas. Ok. E foi o quê? Foi para se defender? Eu sei que pelo seu discurso ou algumas dificuldades que já vamos falar, não é? No mês. Foi o quê? Tem uma necessidade de se defender. Como é que era comigo, fisicamente falando? Era-se um miúdo robusto? Era-se um... Eu sempre fui assim um rapaz mais esguio, magro, não é? E então sempre tive que me aprender a defender desde muito cedo, pois onde eu vivia havia ali um pouco de racismo na altura, ok? Então havia ali muitos confrontos. Então infelizmente eu tive que me saber a defender de alguns grupos que vinham para me bater e pronto, e a minha reação era defender-me e ter que aplicar alguns golpes, né, que eu via na televisão e, e resultavam, e resultavam. A partir daí pensou, ok, então se isto funciona sem técnica, vamos... Vamos para cima, vamos para cima. Ok. E foi. Entra nestas coisas, começa a treinar artes marciais, começa-se a desenvolver. Levou muito. Apanhou muita bacana. Por acaso não. Quando eu comecei nas artes marciais, tive um plano de treino muito bem estruturado. No início era um trabalho técnico, era um trabalho físico e depois sim havia algum tipo de contacto físico, mas era tudo num ambiente muito controlado e era sempre num ambiente bastante técnico e orientado pelo meu professor na altura. Eu, como hum, a minha primeira experiência de artes marciais até foi na capoeira. Pronto, não podemos chamar a capoeira uma arte marcial, mas é um estilo de luta. Foi a minha primeira experiência, é que não havia muita agressividade. Depois sim, fui para o judo, tive umas pequenas noções de judo, onde o professor ensinava-nos a cair, ensinava-nos a projetar, ainda era uma coisa muito tranquila. E pronto, e depois aí comecei a experimentar o kickboxing, comecei a aprender, comecei a competir, e comecei a conhecer o jiu-jitsu, e pronto, e daí comecei a pegar mais a sério. O que é que alguma pessoa, digamos, claro, não vamos já, digamos, a falar da questão da defesa, porque eu acho que tem muito essa questão da defesa, não é? Pronto, que é para a pessoa se defender, ou porque é vítima de abusos físicos fora, ou é o ambiente no sítio onde mora. Portanto, é pedido que se vai para as artes marciais, ou também acredita que há uma filosofia, há um princípio qualquer que faz com que, ok, eu vou para as artes marciais porque é aí que eu me encontro, é aí que eu sei que é o meu lugar. Como é que isto funciona na sua cabeça? Sim. Isto depende muito de pessoa para pessoa, depende de caso para caso. Nós temos aqui várias pessoas que chegam nas minhas academias por motivos totalmente diferentes. Algumas mulheres a prevalência doméstica, alguns meninos os pais colocam derivado a casos de bullying, outros alunos meus vêm para superar certas separações, que estão depressivos. Há vários fatores que fazem as pessoas virem a uma academia de artes marciais, outras é mesmo a defesa pessoal, outra é simplesmente a pessoa que quer estar numa comunidade saudável, que defende princípios. As pessoas acabam por vir cá por vários motivos diferentes. Outros querem boa forma física, ganhar força, perder barriga, pronto. Agora, a partir do momento que elas entram na minha academia e começam a praticar jiu-jitsu, eles começam a compreender a nossa filosofia de vida, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de interagir para com o exterior
nos nossos objetivos aqui nesta arte marcial e rapidamente toda a gente se identifica e acabamos todos por estar no mesmo caminho, mas com objetivos diferentes. E então essa é a beleza das artes marciais. Conseguimos reunir vários tipos de pessoas de diferentes estratos sociais e conseguimos alinhá-las e elas serem o que elas são lá fora não interessa. O importante é que elas estão cá dentro e que todos são iguais. E logo esse princípio já é uma grande ajuda para muita gente. Portanto, o Nelson não faz uma seleção que até as pessoas vêm, não é? Fazem, não sei se há algum teste de como é que é, como é que se processa? Então, a partir do momento em que existe alguém que queira praticar artes marciais, nós temos aqui algum cuidado, fazemos aqui um pequeno filtro, perceber o estado emocional da pessoa, perceber o estado físico da pessoa, se tem alguma lesão, se tem algum problema de saúde, o que o traz às artes marciais, para assim podermos ter uma conversa e conduzir, não é? Todas as pessoas que vêm para a minha academia e que são pessoas humildes, são pessoas com um bom íntimo, são todos bem-vindos. Agora, quem vem aqui com más intenções não passa da porta, né? Nós não vamos aceitar, mas já tenho as portas abertas para ajudar a comunidade. Acredito que todos merecem ajuda, todos merecem uma segunda oportunidade. Todo o ser humano erra, muitos deles vêm aqui à procura de serem pessoas melhores para não voltarem a errar. Então, o meu objetivo aqui, o meu principal objetivo é ajudar as pessoas. Então, quando o Nelson monta as escolas, são duas escolas que tem, Sim, é isso que está, digamos, aí, subjacente. exatamente. Para ajudar Exatamente. quem procura esta atividade, Sim, exatamente. evoluí-las para este tipo de comportamento Exatamente. O meu objetivo é tornar as pessoas, no fundo, pessoas melhores. Um pai melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Tirar o meu partido das pessoas. Como é que se processa, é só por curiosidade, como é que se processa, portanto, essa transformação? Nós podemos imaginar, eu trago o meu filho aqui, pá, 10 anos, não é? Um pouco violento, um rapaz nervoso, hiperativo, assim, tem assim, umas características mais ostensivas, não é? Como é que se processa? Portanto, eu cheguei, eu venho preocupado, mas também estou um bocado preocupado que eu sei que ele vai entrar num ambiente que, até se posso dizer isto, não é, e acho que não é ofensa, existe confronto, existe uma ligação física, eu ia dizer um confronto físico, mas no sentido, ou seja, estudar. Portanto, o que é que me leva, digamos, como pai, a ficar, digamos, tranquilo, a pensar, ok, isto vai-me fazer bem ao meu filho, mas ele não vai ser desculpa ali, um saco de para casa. Como é que é? Como é que isto funciona? Isto funciona da seguinte forma, pronto. Dentro da Gracie Barra, não é? Dentro das minhas escolas, nós temos programas de iniciação, programa de intermédio e programa de avançado. Então, todo o aluno que chega, ele começa num programa de iniciação, tá? Então, e o que é que consiste um programa de iniciação? O atleta melhorar a sua capacidade física, né? As suas capacidades motoras e também desenvolver as suas capacidades cognitivas. Quando o aluno chega, ele não começa logo, com as pessoas que costumam chamar lá fora, andar à porrada. Isso não vai acontecer. Ele chega, ele vai começar a perceber a nossa filosofia de vida, como é que temos que estar, como é que nós nos controlamos, porque o jiu-jitsu acaba por nos dar muito controle emocional, derivado que é uma arte extremamente técnica, obriga as pessoas a pensarem muito. As pessoas no início vão perder bastante, não vão conseguir a chegar aos seus resultados, aí já começamos a treinar a resiliência da pessoa, não é? Há quem desista nessa altura. Há quem desista, mas aqueles que não desistem acabam por perceber que saber lidar com essa frustração acaba por melhorar como pessoa lá fora, não é? Muitas pessoas chegam aqui, por exemplo, nesse um caso desse rapaz que estava-me a dizer, seu filho, né? Neste caso estávamos aqui a falar, hipoteticamente, ou seja, normalmente são rapazes que têm dificuldade em controlar o seu emocional. Então, quando a pessoa não se controla emocionalmente, comete muitos erros. É nervosa, é agressiva, não sabe responder, não sabe o que dizer, sente-se oprimido, né? Não se consegue expressar, tem dificuldade em gerir as emoções. A arte marcial faz com que o indivíduo se controle emocionalmente. Porque eu primeiro tenho que me controlar a mim próprio emocionalmente para ter a capacidade de controlar o meu oponente.
Se eu não controlo o meu corpo, nunca vou conseguir controlar o meu adversário. Então eles começam a entender essa filosofia de vida, começam a estar constantemente neste contacto físico, e o que é que vai acabar por fazer? Vai torná-las pessoas mais tranquilas, mais calmas no seu dia a dia e mais confiantes. Às vezes as pessoas explodem e arrancam para cima de outras pessoas porque estão intimidadas a não se sentem confiantes. Então o medo e o nervosismo acaba A por. velocidade também é contemplada. Exatamente. Então, este não é o ponto para cá à minha frente. Se vamos imaginar que não teria praticado artes marciais, não teria feito todo esse seu percurso que foi ao longo da sua vida, e já vamos falar também do Paquião, uma desmata. O quê? Seria outra pessoa? Seria Totalmente. Um homem, Tem que ser. um homem extremamente violento. É. Extremamente violento. Porque onde eu nasci, por aquilo que eu passei na minha infância, desde a escola, desde a creche, desde a escola primária, o tipo de racismo que eu sofri, o tipo de da forma como era colocado de parte, a forma que era gozado, iria e acabou por me fazer um rapaz violento naquela altura, porque quando eu falava as pessoas não me respeitavam e não me ouviam. E quando eu comecei a partir para a agressividade, as pessoas respeitavam-me e as pessoas não faziam bullying nem faziam racismo comigo. Então, sendo criança, eu entendi que esta é a única maneira Depois. de eu poder estar tranquilo na vida. Então, isso ia criar em mim algo muito mau, não é? E então, graças a Deus que eu descobri as artes marciais e aí a chave mudou. Comecei a controlar-me, comecei a perceber melhor o mundo. Mas o Nel não chegou às artes marciais por acaso. Foi convidado, não é? Foi. Exatamente, exatamente. Disse um Sim, potencial, não é? sim. Eu estava a passar na rua e convidaram-me. Simplesmente assim. Um acaso mesmo. Foi um acaso. Por exemplo, eu já tinha experimentado artes marciais antes. Ou seja, a capoeira e o judo. Pá, já tinha assim experimentado assim de brincadeira. Um bocado de kickboxing, mas não era nada. Mas foi a primeira vez que houve um professor que me chamou e disse: Olha, eu quero experimentar aqui na minha academia o treino de artes marciais. E era um ambiente, digamos assim, mais profissional, não é? Mais focado para o treino, para a competição. Se assustou na altura. Na Que altura, agradecimento. lembro, na altura assustou-me, porque era assim um rapaz assim um pouco entroncado, né? Na altura, o professor é assim entroncado, tinha tatuagens no braço, ele convidou-me assim para ir para umas artes marciais, né? Para fazer um treino de luta, e o que é que eu pensei? Pá, isto ainda vai-me dar aqui uma tarefa, vou chamar um amigo, ao menos se apanhar, apanho os dois, é dividir pelos dois, não vai custar tanto. Ou se calhar ali no meio da confusão consegue fugir e chama os reforços. E pronto, e fomos lá, experimentamos, gostamos e pronto, e desde aí. É isso estar num esporte como este, com estas características, não é? Tirando agora aquela parte toda que está por trás de orientar, de organizar o pensamento, tudo isso. Mas nem nisso também existe a parte física e a parte do confronto. Sim. Como é que isso entra na cabeça na altura de não? Ok, então é esse. Sim, sim, então é assim, pronto, eu já gostava muito de artes marciais e depois chegar ali a um ambiente de arte marcial, um ambiente mais profissional, um ambiente com outros atletas que treinavam, outros atletas que competiam. E é o facto de chegar ali, e eu lembro-me de desligar do mundo lá fora. Não havia problemas, não havia dificuldades, não existia nada. Só era treinar, eram todos iguais, todos com o mesmo objetivo, treinar. Foi um ambiente que eu me identifiquei, que eu gostei, em que eu estava a ser colocado à prova, e isso foi muito positivo. E o facto de aprender as técnicas e conseguir fazer, a arte marcial é desafiante, não é? É muito desafiante. E nós, quando começamos a aprender e começamos a melhorar nesse sentido, é muito motivador. Saltamos uns anos e torna-se campeão, torna-se ali um atleta bem sonante dentro das artes marciais. O que é ser um herói? Ou não, o herói é uma palavra muito forte.
Esse, eu tenho a consciência, para muitos atletas, muitos jovens, muitos adultos, me viram como um herói. De lá também a minha história de vida, o meu percurso, os feitos que eu alcancei por Portugal. Fui o primeiro atleta a nível nacional a conseguir feitos únicos nesta modalidade. Então acabei por ser ali uma referência de esperança, uma referência de possibilidade e é extremamente gratificante saber que ainda hoje há pessoas que mandam mensagem, pessoas que quando me veem na rua relembram e falam. Tem saudades desse tempo. Tenho, claro que sim, tenho. Foram momentos muito bons da minha vida, não tem como não ter saudades. Eram fases muito sofridas, porque eu treinava 3 vezes por dia, de segunda a sábado, muito, e perdi casamentos, batizados, festas de anos e por aí fora. Era mesmo muito focado, né? Para conseguir chegar onde poucos chegam, tinha que fazer aquilo que quase ninguém faz. Então, Isso é uma característica muito curiosa nos atletas, o que é, para se chegar ao topo, a vida pessoal deixa de existir, não é? Todos se queixam disso. sem dúvida, não tem como. Se estamos a falar de milhares de pessoas a tentarem o mesmo, ou nós fazemos algo extremamente diferenciado, ou nós acabamos por estar ali no limiar da obsessão e do perfeccionismo, ou então não conseguimos chegar lá. E só pode ser um Sim, sim, exato. campeão. Só pode. E são muitos a correr, só há uma medalha de ouro. E para nós sermos naquele dia, naquele momento, o melhor do mundo ou o melhor da Europa, não podemos brincar nem com a alimentação, nem com o sono. Há muitos fatores que vão influenciar a nossa performance. Pá, e depois isto é um reflexo, né? E eu acho também que é como tudo na vida. Se nós mesmo a nível profissional não formos ali no limiar da obsessão, do perfeccionismo, da disciplina, da consistência, da resiliência, estar ali no máximo, nós não vamos conseguir sobressair. O mundo é muito competitivo. É isso que eu passo para os meus alunos. Sejam melhores todos os dias, sejam melhor daquilo que vocês forem ontem, que é para vocês conseguirem atingir os vossos objetivos. Senão, difícil. Ela, aquele espanhol que ganhou, que conseguiu vencer o adversário, quando estava em combate, teve a sensação de que iria ganhar esse combate ou isto é um meu acaso? Eu No sempre momento da luta, como é que foi? Como é que acha que... a minha mente sempre foi muito blindada. Eu sempre pensei como um campeão, eu sempre pensei que tinha possibilidades de ganhar, eu sempre pensei que iria ganhar. E nunca vi a derrota como uma opção. Não vejo, na minha visão não há derrotas. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, a partir do momento quando É uma aprendizagem. exatamente, se um atleta que compete vai já com a visionar a perda, a derrota, Já está. já quando tiver num momento ruim que ele vai vir ao de cima. Então esses pensamentos não podem existir, mas para esses pensamentos não existirem, o atleta tem que treinar muito e tem que treinar sério. Ele tem que estar consciente que não falhou o seu protocolo de treino. Aí envolve a disciplina e a consistência. Quantas pessoas muito ao contrário? Na euforia da vitória, no momento onde está, digamos, a festejar a sua vitória, como é que olha para o adversário e derrotado? O que é que se sente? Há tempo para isso? Ou... Sim, eu sinto uma grande empatia com ele. Eu sinto que é. São dois iguais, não é? São dois. Exatamente, exatamente. Eu sinto que se não fosse ele, eu também não estaria na. Aliás, todos os adversários que eu defrontei, se não fossem eles, eu não teria conseguido o que eu consegui hoje. Então nós precisamos sempre ali de uma pessoa e eles acabam sempre por nos ajudar em todos os sentidos. Independentemente da derrota ou da vitória, o nosso adversário ajuda-nos. Então tenho sempre empatia, agradeço sempre por o atleta ter vindo competir. É empatia. Eu sinto ali Normalmente, o que acontece? Eu nunca tive um inimigo, nunca fiz uma inimizade, né, digamos assim.
com um atleta que eu tenha competido, ok? Graças a Deus eu tenho uma outra conduta de arte marcial, não é? Hoje em dia não se vê muito, há muito chamado trash talk, né? Ficam ali a gozar uns com os outros e a ofender uns aos outros. Epá, eu não fui criado assim, eu não tenho essa conduta como artista marcial. Eu compreendo que isso se venda, mas eu acho que temos que admirar o nosso adversário, e acima de tudo temos que respeitá-lo. E tendo essa postura que é um pouco diferente de uma maioria, hoje em dia, da sua não se sente chocado dentro do meio. Não, porque eu sinto-me na origem. Eu sinto-me na origem da conduta samurai, né? E os samurais antigamente, né, tinham uma conduta muito vincada, de muito respeito. Então eu fui criado assim, com algo que eu me identifico também. Respeito ao nosso oponente. E eu que eu passo muito dos meus alunos, nós temos que respeitar para sermos respeitados. E a base da arte marcial é o respeito. Sem respeito, não temos uma arte marcial eficaz. Vamos imaginar, isto é assim eu estava a pensar, se vivêssemos num mundo ideal, onde não houvesse conflitos, guerras, não houvesse este tipo de exploração, racismo e outras questões, haveria lugar para as artes marciais ou seriam Haveria, pelo sentido que as artes marciais têm capacidade de fazer o nosso controle emocional, têm a capacidade de nos tornar mais resilientes, têm a capacidade de nos deixar mais saudáveis a todos os níveis, ok? Têm a capacidade de nós podermos interagir melhor com as outras pessoas, têm a capacidade de nos dar ali um escape do stress do dia a dia. Então, a arte marcial não é só vista como algo para travar guerras, lutas e agressões. Não, é muito mais do que isso. E é isso que os meus atletas encontram aqui no Jiu-Jitsu e na minha academia. E por isso é que nós temos tantos alunos. O racismo consegue-se combater aqui. Sem dúvida, aqui não há racismo, aqui não há religiões, somos todos iguais, todos diferentes, todos respeitamos. Aqui somos todos artistas marciais, então logo isso ajuda a criar e a grandes caráteres dos nossos alunos. Eu gostei dos artistas marciais. Põe as artes marciais numa galeria em que merece destaque, não é? Merece um. Exatamente, exatamente. É pena que só aqui em Portugal é que e em muitos outros países as artes marciais não são muito valorizadas, mas vou dar aqui um exemplo muito rápido. Por exemplo, em Abu Dhabi, é obrigatório no ensino escolar a prática de jiu-jitsu, está implementado nas escolas, está implementado também no exército, a prática obrigatória de jiu-jitsu dentro do exército, eles contratam mesmo professores para lecionar. Então, porque eles perceberam a ferramenta que é o jiu-jitsu em termos de desenvolvimento pessoal. Voltando aqui às suas escolas, a população, os seus alunos são mais rapazes, raparigas, nem há raparigas? Temos rapazes, temos raparigas. Nós aqui, isto é o normal no jiu-jitsu em geral, pronto. Nas nossas turmas infantis e juvenis, temos muitas meninas e muitos meninos também, né? Mas temos muitas meninas, né? Um bocadinho mais de meninos, normal. Quando chegamos à parte adulta, já temos mais meninos e muito poucas meninas. Isto há vários fatores, né? Exato, consegue explicar? Consigo explicar. Porque quando a mulher se torna mais mulher, digamos assim, que já tem alguns, as unhas, bom, aqui no jiu-jitsu não pode ter as unhas compridas, o cabelo, aqui tem que estar sempre com o cabelo amarrado, o contacto físico é uma luta corpo a corpo, por vezes elas não se sentem muito confortáveis ao agarrar, muitas das vezes os parceiros não se sentem confortáveis ter a mulher no ambiente do jiu-jitsu, mesmo que saiba que ela vai treinar com outras mulheres. Pronto, há aqui alguns fatores que obrigam as mulheres, porque por vezes pronto, chega a parte da maternidade também, não é? Depois pronto, há aqui esses fatores, são os fatores assim que
que fazem com que elas sejam aqui uma pequena aqui, minoria nas artes marciais, aqui no jiu-jitsu. Tem alguma história que tenha acontecido a ti no seu história que seja positiva ou negativa? Claro, claro. Assim, algo de alguma. Tenho muitas histórias positivas. Por exemplo, tem um rapaz que entrou para o jiu-jitsu, ele fumava, bebia, drogava-se e tinha 120 quilos. 120, 110 quilos. Começou a fazer jiu-jitsu, contou-me o que se passava na vida dele e o porquê. Eu fui uma espécie de mentor para ele. Ajudei no sentido gradualmente ir cortando alguns vícios. Obriguei-o a treinar todos os dias. Ele quer só treinar 2 vezes por semana. Obriguei-o a treinar todos os dias. Começou a treinar todos os dias. E ele deixou de fumar, deixou de beber, deixou de se drogar e perdeu 40 quilos. E hoje em dia é um pai de família, é um excelente pai de família, é uma excelente pessoa. E acho que este é um dos casos muito fortes que se passou na minha academia. Tem casos de muitos jovens que já não queriam estudar, para que não abandonar a escola, e hoje em dia são formados, finalizaram a sua faculdade, porque eu insisti com eles, entraram no jiu-jitsu, mudaram-se a mentalidade, competiram, foram às competições, viram que eram capazes de vencer os seus adversários, então logo aí pegaram isso como exemplo e também começaram a vencer na vida lá fora. Tem casos de mulheres que entraram na minha academia com depressões gravíssimas, que tinham sofrido violência doméstica, tinham-se pensado em suicidar, inclusive, e hoje em dia é uma mulher totalmente fortalecida emocionalmente, tem o seu trabalho, já tem a sua vida organizada, superou a depressão, não teve que se afundar em medicamentos, que é algo que eu sou totalmente contra. Medicação. Eu acho que quando nós temos a capacidade de resolver certos determinados problemas emocionais e psicológicos, acabamos por encontrar verdadeiramente o remédio e a solução, porque muitas vezes alguns remédios só acabam por camuflar. Então são alguns dos casos que eu tive aqui na minha academia, por outros, tenho muitos, mas são esses materiais. Falar de mentor. Portanto, sentes também um mentor. Sim, sim, sim. Sim, há uma certa responsabilidade a vários níveis, porque o meu pai sempre me ensinou que nós, para liderar, temos que liderar pelo exemplo. Então eu tento ser um exemplo a todos os níveis, tento ser o melhor todos os dias de maneira que possa ajudar também estes jovens e alguns adultos que me procuram derivar também a minha experiência de vida, os meus resultados, a forma como eu penso e a forma que eu não permita que certas e determinadas coisas do mundo lá fora me influenciem, que hoje em dia as pessoas são muito influenciáveis pelo que vem na internet e por aí fora. Então é assumir. Consegue fazer esse trabalho? Consigo fazer esse trabalho, assumo essa responsabilidade. Acredito que tenho encaminhado muitos jovens e muitos adultos pelo melhor caminho e os resultados estão aí. Eu acho que eu sempre me senti confortável para estar numa posição de liderança, porque também sempre fui uma pessoa extremamente humilde, sempre gostei muito de aprender, sempre gostei muito de ouvir, sempre gostei mais de ouvir do que falar, então acabo por ter capacidade para ouvir muito e muitas vezes as pessoas simplesmente precisam de ser ouvidas. Não faz pausa muito na sociedade. Não. Eu sabia que também está disponível para ouvir. Exatamente. Olha para a sociedade de uma forma assim, como é que é a sociedade? É perigosa? De facto, é. Eu digo que a sociedade é perigosa para aqueles que não estão preparados. E hoje em dia existem muitas pessoas despreparadas. E o maior despreparo é a nossa mente. Pessoas emocionalmente muito fracas,
pessoas que deviam ter tido na infância um certo tipo de educação, um certo tipo de preparo que não tiveram, e isso deixa as pessoas muito vulneráveis a muitas coisas, más influências, já nem digo em termos de confrontos físicos, vamos falar que é parte mesmo mais psicológica. Os nossos jovens hoje em dia são extremamente iludidos, extremamente influenciados. Os pais estão com muita dificuldade em criar os seus próprios filhos, nesse sentido, de fortalecê-los emocionalmente. Estão muito ocupados com o seu trabalho, não passaram por certas determinadas situações e não sabem como preparar os seus filhos. Então, nesse sentido, eu vejo que estamos aqui numa sociedade que os nossos jovens, que são o futuro, não estão a ser bem preparados. Então, o desporto é o espelho da sua vida. O que é que o desporto em si? O desporto é tudo o que eu sou hoje. O desporto moldou-me de forma a ser um homem mais forte psicologicamente, forte fisicamente, ter capacidade de decisão nos momentos certos. Formou-me a ser um homem de família, ensinou-me a ser um provedor, ensinou-me a ser um protetor, ensinou-me a ajudar quem precisa, ensinou-me a ser um ser humano melhor a todos os níveis, ensinou-me a aceitar todos como eles são e aceitar as suas diferenças. E ensinou-me também a não aceitar o mal e não concordar com as mentiras e com atos de violência que são cometidos por pessoas que não merecem. Como eu sinto que Nelton é o homem de justiça, quer ser posto. Sim, é exatamente. Sim, sim, defendo a justiça. Defendo a justiça. Acredito que todos nós temos que ser justos. Defendo a justiça, tem que haver justiça para todos os casos. Eu acredito que todas as pessoas merecem uma segunda oportunidade também. Todo mundo erra. Não existem seres perfeitos. Então, eu acredito sim num mundo justo. Obrigado. Obrigado.